100 gramas são suficientes para fazer 200 baseados. Quem fuma 200 baseados? Quem fuma 200 baseados? Quem fuma 200 baseados? Se eu quiser fumar, eu fumo. Quem fuma 200 baseados? Se eu quiser fumar, eu fumo. 200 baseados. Fumo. Quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Se eu quiser fumar, eu fumo. Quem fuma? Freiras. Freirinhas maconheiras, elas cultivam. Quem fuma? Freirinhas maconheiras, elas cultivam. Freiras. Quem fuma? Freirinhas maconheiras, elas cultivam. Quem fuma? As freirinhas fazem. Fumei 200 baseado. Do fininho, verdinho, não fumo do prensado. Tão de piada no plenário? Deixava, enrola, aperta esse mato. Existe cura nesse saco, mas o Estado me fode, é por isso que eu chapo. E eu vou rezando, deputado, para Santa Maria Joana dos 200 baseado. Você fuma ainda? Escondido no banheiro. Você fuma ainda? Escondido no banheiro. Quem fuma? Escondido no banheiro. Quem fuma? Ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha. Quinta-feira, 14 de setembro, 7h02 da manhã, estamos começando o Desperta ICL de hoje. Quem quiser fumar, fuma. Quem não quiser fumar, não fuma, né? Essa é a Amanda Magalhães, atriz, cantora, compositora, multi-instrumentista. Ela tá sempre fazendo essas paródias sobre essa gente aí, né? Sobre essa galerinha aí. Tá lá no Instagram dela, a gente pegou para abrir o programa de hoje. Tudo bem, pessoal? Estou de volta, plenamente recuperado ainda não, mas quase. Digamos que estou com 20% ainda. Quem acompanha o programa sabe que eu tô tossindo aqui faz 6 meses mais ou menos, né? E aí já fui para médico, fiz isso, fiz aquilo, agora finalmente acho que o tratamento tá resolvendo, identificamos o que é. Eu tava preocupado que fosse Covid ou fosse alguma infecção pulmonar, não é, meus pulmões estão limpinhos, branquinhos, né? Maravilhosos. Dr. Drauzio Varela estaria orgulhoso, tá tudo certinho. Muito obrigado ao William De Luca, meu querido, muito obrigado por ter segurado a onda aqui, né? Fez o Desperta dessa semana aí, segunda, terça e quarta-feira. Agora estou de volta hoje nesta quinta-feira. Muito obrigado a todo mundo que já está chegando por aí. Bem-vindas, bem-vindos. Deixem o seu comentário, deixem o seu like, assine o nosso canal, por gentileza. Quem nos acompanha também na TVT, na TV Quirimurê e na Rádio Brasil Atual, bom dia. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vocês sabem que podem acompanhar este programa como faz o Eduardo Moreira, né? Vai falando e vai colocando a mãozinha aqui, né, Edu? Pode acompanhar só pelo rádio, quem quiser, tá tudo certo, tá bom? Quem não consegue olhar a gente pelo vídeo de manhã, tem muita gente que nos acompanha como se fosse o bom e velho programa do Radinho, né? Freirinhas maconheiras, né? Tudo bem aí com vocês, suas freirinhas? Quem fuma 200 baseados? Não precisa responder aí, tá bom, gente? Como diz a nossa querida atriz do Tapa da Pantera, né? Quem quiser fumar, fuma. Quem não quiser fumar, não fuma, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá bom? Gente, temos muita coisa hoje, então a gente vai fazer um programa corrido aqui, tá? Porque tem bastante coisa, principalmente o voto, claro, do Xandão de ontem. Aí ela, ó. Mas tá melhorando, tá, gente? Tá indo. Aos poucos a gente vai. Em relação à primeira discussão no STF sobre a condenação ou não dos golpistas do 8 de janeiro. Por enquanto estão falando dos golpistas lá, o pessoal, eu tenho uma certa pena às vezes até, passa logo, tá? Passa logo. Mas eu vejo aquela galera, sabe? Igual aqueles caminhoneiros no 7 de setembro de 2021, que ficaram comemorando o estado de sítio, igual aquela gente lobotomizada lá, né, pelo algoritmo da rede social que ajoelhou lá em Porto Alegre comemorando a prisão do Alexandre de Moraes. Essa galera, no fim das contas, tudo bem, né? A gente não pode, ninguém pode alegar ignorância, né? Ou eventualmente até falta de má fé, desconhecimento, enfim, por descumprir a lei. Tudo certo, tudo bem, como eu falo, me dá um pouco de pena, mas logo passa, tá? Mas essas pessoas também foram muito jogadas nesse mundo
né? Foram levadas a Brasília, muitas delas pela ignorância. E porque estão vivendo num mundo ali, né, do WhatsApp o dia inteiro, recebendo só aquele tipo de notícias, entre aspas, né? Consumindo aquele tipo de informação, realmente vivendo num mundo paralelo. Então, por enquanto, o STF está pegando a galera que foi lá materialmente fazer a tentativa de golpe. Segundo o ministro Nunes Marques, não é a tentativa de golpe porque eles eram muito descoordenados. Esse é o voto do ministro ontem, tá? Que votou para não incluir os crimes de tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, vocês saibam que é o seguinte, se tiver um assalto a banco na sua cidade, né? Uma invasão ao domicílio por uma quadrilha, né? Uma tentativa de assassinato, se a galera não for muito organizada, segundo a lógica do Nunes Marques, né? Se for meio bagunçado o negócio, aí não é aquilo que parece ser, aí é outra coisa. Tem que, assim, ter ata, né? Ter reuniãozinha filmada, tem que ter tudo isso, né? Como se não tivesse essa organização toda por trás do que aconteceu em janeiro no Brasil, né? Agora a gente vai esperar, o julgamento vai ser retomado hoje com o voto do ministro Zanin. Vamos ver para que lado que o Zanin vai correr aí, a gente não sabe, né? Esperamos que seja, né, um bom voto, né? Por enquanto é um mistério, não sabemos o que vai acontecer. Eu não acho que o Zanin vai comprar essa briga de ir contra a lógica, mas vamos esperar, né? Vamos lá então, tem bastante gente já chegando por aí, muito obrigado pela parceria, pela companhia. Uma notícia boa e ligada a notícias ruins de ontem, né? A chuva ontem fechou escolas, postos de saúde e alagou ruas em Porto Alegre, ainda em decorrência do que vem acontecendo desde a semana passada. As fortes chuvas no Rio Grande do Sul, teve uma trégua aí de alguns dias, depois voltou. A Metsul Meteorologia já tinha dado alerta de que essas chuvas voltariam, tinha indicado inclusive as regiões em que poderia acontecer. De fato, a Metsul tem acertado muito, né? Os caras têm um modelo aí que o governo do Rio Grande do Sul deveria analisar, porque aparentemente o modelo que o governo do Rio Grande do Sul, os modelos matemáticos do Rio Grande do Sul não são tão bons quanto os da Metsul. Então, para o bem da população, deveria conversar com o pessoal da Metsul para entender o que está fazendo de errado, né? Porque a Metsul tem acertado com alguma frequência. Então, teve problemas ontem no Rio Grande do Sul, alagamentos em várias regiões do estado. E hoje a prefeitura projeta que será o pior dia de Porto Alegre, né? Olha aqui a foto da cidade. Por conta dos ventos, né, gente? Para quem não sabe a geografia, eu até poderia ter botado no mapa aqui, acabei esquecendo. A geografia da cidade, o Rio Guaíba, que na verdade é um lago, né? É lago, laguna, rio, lagoa, ninguém sabe direito, né? Até onde eu sei é um lago, né? É ali que desembocam vários desses rios que inclusive subiram da cota, né? E acabaram inundando regiões do estado na semana passada. O Taquari, que foi o principal rio que causou desastres na semana passada, ele desemboca no Jacuí e o Jacuí desemboca no Guaíba. E o Guaíba, ele é muito caudaloso, né? E leva isso tudo para a Lagoa dos Patos e depois leva para o mar. O problema é quando tem vento sul, aquela coisa que a gente não para pensar, né? O vento dá uma segurada na água, né? Então a água tem mais dificuldade para ir embora. E tem um vento sul muito forte hoje e aí tá segurando a água ali. Então Porto Alegre pode ter um dia ruim hoje ainda, então fique de olho quem mora na cidade, né? No entanto, uma frente fria de ar polar entrou no sul e um ciclone extratropical que podia também afetar o estado está se afastando. Notícia aqui do Clima Tempo, uma frente, deixa eu deixar maiorzinho aqui. Uma frente fria se formou nesta quarta-feira, 13, portanto ontem, sobre o sul do Brasil e o Paraguai, a partir das áreas de nuvens carregadas que já estavam provocando muita chuva no Rio Grande do Sul. Junto com a organização da frente fria também houve uma formação de um ciclone extratropical. No entanto, ele se movimenta rapidamente para o mar e está se afastando do sul do Brasil, então talvez nos próximos dias teremos dias de tranquilidade, né? Aqui as imagens, tudo bonitinho, aquela coisa toda. Então só para manter o alerta aí, a gente vai seguir acompanhando para alertá-los, né? Para quem mora não só no sul do Brasil, mas em qualquer região, sempre que tiver um alerta de tempo feio, né? A gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Vamos lá então, notícia da Folha de São Paulo de hoje. Câmara aprova texto base da reforma eleitoral e afrouxa a legislação. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o texto base da chamada mini reforma eleitoral, que de mini não tem nada, né? Os caras estão mexendo em tudo lá, né?
É engraçado como muitas vezes o jornalismo engole as coisas, né? Quem está chamando isso de mini-reforma é a Câmara. Não está escrito em lugar nenhum que nós, como jornalistas, temos que levar esse termo adiante. Essa reforma não é mini. Os caras estão mexendo em coisa para um zaralho em relação às eleições, tá bom? Um pacote que visa afrouxar a legislação e beneficiar partidos políticos. A proposta geral avançou por 367 votos a favor e 86 contra. Inclusive os partidos que vocês gostam estão votando a favor também, para vocês saberem. Mas destaques ainda podem alterar pontos do texto que serão avaliados hoje, quando haverá votação de um projeto complementar que faz parte da reforma. Não é reforma, na verdade é atraso, né? Tá andando para trás o negócio. Depois da Câmara ainda vai para o Senado. Os dois projetos que compõem a reforma tiveram urgência, aprovados por 366 votos e 384 votos respectivamente. Só o PSOL e o Novo orientaram as bancadas a votar contra. Portanto, 2 partidos apenas estão votando contra isso e estão votando certo, né? O Partido Novo, que a gente fica tirando onda aqui, que é o bolsonarismo de sapatênis, né? Sapatênis, que de fato né? Nesse caso aqui está votando certo, né? E o PSOL também. O PSOL não é o bolsonarismo de sapatênis, claro. Eles fazem parte de uma ofensiva mais ampla de mudanças eleitorais, com o apoio na direita, esquerda, centrão, que inclui também a proposta de emenda à Constituição de anistia e a proposta das mulheres, impulsionadas por quem? Arthur Lira, claro. Arthur Lira tá voando abaixo do radar, tá, gente? O Arthur Lira, depois de todo o começo do ano, tentou trancar o governo, chantagens públicas, aparições públicas, tomou um monte de cacetada na cabeça, porque todo mundo sabe o que o Arthur Lira fez no verão passado, né? Muita gente alertou, inclusive este programa, inclusive o ICL todo, aliás, Arthur Lira, que está com uma ação na justiça que tentou calar o ICL, né? Vamos lembrar que tentou proibir que a gente falasse o nome dele aqui, Arthur Lira. A gente não poderia mais falar Arthur Lira. Este programa seria impedido de falar Arthur Lira e os outros programas também seriam impedidos de falar Arthur Lira, né? Kit de robótica, liminar para concorrer a deputado, assessor e ex-assessor e motorista trocando dinheiro vivo em subsolo de hotel em Brasília, nada disso poderia ser ligado a Arthur Lira, né? Por sorte o ICL está combatendo isso pelas vias adequadas na justiça e a gente conseguiu barrar esse negócio. Aliás, era para ser, segundo o senhor Arthur Lira, uma ação em segredo de justiça. Não saberíamos dela, não poderíamos sequer falar dela. Agora podemos, né? Por enquanto podemos. As propostas flexibilizam as leis de cota para negros e mulheres. Olha que coisa que os caras estão fazendo. Isso aqui não é mini reforma, né, gente? Isso aqui não é mini reforma. É bom a gente deixar isso claro aqui, ó. Eu gosto muito das palavras, né? Flexibiliza. Não é flexibiliza, é atraso, retrocesso, né? Ataque, contra, né? Por quê? Porque vai fazer com que os partidos que hoje são obrigados nas eleições a colocar mulheres, negros e pardos nos seus quadros para concorrer às eleições, tenham menos obrigações em relação a isso. Ou seja, o nosso parlamento, que já é majoritariamente branco, rico e homem, esse é o nosso parlamento hoje, né? Branco, rico, homem de meia idade para mais. Essa é a nossa fotografia hoje. Com toda a legislação que tem nos últimos anos tentando forçar via legislação para que esse quadro mude, agora os caras vão lá e vão voltar atrás nisso aqui, vão afrouxar esse negócio. Enfraquece também a lei da ficha limpa e da improbidade e enxugam o tempo de inelegibilidade de candidatos, além de reduzir a transparência do processo eleitoral, entre outros pontos. Isso aqui tudo é muito ruim para o processo eleitoral no geral. E vai passar. E vai passar com o apoio de todos os partidos, eu vou repetir, exceto o PSOL e o Novo. Todos os outros partidos estão votando a favor disso aqui tudo, tá bom? Vão discutir depois, não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim. Mas o negócio é o seguinte, a maneira como a gente elegeu esse Congresso agora, os caras vão fazer o que é melhor para eles. O que é que acontece hoje? Para colocar negros, pardos e mulheres, por exemplo, a concorrer às eleições, onde há cota, os caras fazem inscrição dos candidatos, só que não dão dinheiro para que eles possam concorrer.
Então são candidaturas laranja. E isso pode dar problema na justiça, já deu de fato em vários casos. O que é que eles estão tentando fazer? Melhorar isso? Não. Organizar isso? Não. Na próxima eleição, de fato, parar de usar gente laranja, né? Porque os caras vão lá, chamam a vizinha, a tia, a prima, e falam, ó, você aí, vem concorrer aqui para deputada federal. Não, mas eu não quero concorrer. Não, mas tudo bem, você não vai concorrer de fato, a gente vai só registrar sua candidatura aqui e você não precisa nem fazer campanha. A gente não vai nem botar dinheiro na sua... É só para ter lá, para não dar problema na lei, entendeu? Os caras vão começar a derrubar isso aqui tudo. Ou seja, se vocês acham que nós elegemos o pior congresso da história no ano passado, preparem-se, se isso aqui passar, preparem-se para os próximos, onde não haverá essas obrigações e também vai flexibilizar, entre aspas, né? Isso aqui é uma farra, isso aqui é uma farra, isso aqui vai de fato liberar as eleições para os caras fazerem o que eles quiserem segundo os próprios interesses. É isso que está rolando hoje. Então não é não é flexibilizar, não é nada disso, né? Parece que a gente está falando de lançamento de carro, né? Vai flexibilizar, né? Para que as mudanças possam valer a partir das eleições municipais de 2024, é preciso que, após passar pelo Senado, sejam promulgadas e sancionadas até 5 de outubro deste ano. Essa vai ser a grande pressão em cima do Lula depois. Porque se passar na Câmara e passar no Senado, o Lula tem que assinar embaixo desse negócio todo aqui até 5 de outubro. Se ele assinar no dia 6, já não vale para a eleição do ano que vem. Então preparem-se para uma pressão absurda em cima do Lula em relação ao que vai passar na Câmara e no Senado, né? É dose, né, gente? Câmara aprova a taxação de apostas esportivas e dá verba a pastas do Centrão. Outra movimentação na Câmara que está rolando também. A Câmara aprovou em votação simbólica o projeto de lei que fixa em 18% a tributação das empresas de apostas esportivas e jogos online. O texto também determina que haverá cobrança de 30% de imposto de renda para os valores recebidos pelos apostadores que ultrapassam a faixa de isenção atual, que é de R$ 2.212. O texto agora segue para o Senado. O relator da proposta manteve a porcentagem sugerida na medida provisória enviada ao Congresso pelo governo Lula. O deputado Adolfo Viana defendeu reduzir para 15% a alíquota, mas segurou em 18%. Em contrapartida, para atender às demandas do Centrão, Viana alterou a distribuição do dinheiro recolhido, ampliou para 4% a arrecadação para o Ministério do Esporte, que agora não está mais com o governo, foi para o Centrão, né? E incluiu a mesma porcentagem para o turismo, que também foi para o Centrão. Então, dois movimentos importantes. Primeiro, vão taxar as apostas esportivas, essas bets todas aí, né? Que vocês ficam botando dinheiro de vocês, que eu já falei aqui que não é para botar, tá bom? Porque ninguém monta um negócio desses para dar dinheiro para vocês, né? As pessoas montam um negócio para dar dinheiro para elas. A banca sempre ganha, gente. Eu tô falando aqui, ó, eu tenho caso em família em relação ao jogo. Eu sei o que eu tô falando, eu tenho lugar de fala nesse negócio. Não se enganam, não se iludam. A banca é montada para a banca ganhar dinheiro. Esses caras não são bobos. De vez em quando você pode ganhar uns trocados ali, mas no geral você está se enganando, né? Todo jogador se engana bastante, né? E aí agora essa grana, bom, muita gente pode achar que bom, né? Que bom. Eu acho bom que os caras estão sendo taxados, porque essas empresas não pagavam tributação adequada no Brasil porque ficavam rodando fora do país. Mesmo tirando dinheiro daqui do Brasil. Agora esse dinheiro vai parar na mão do Centrão. E o Centrão está de olho, claro, nas eleições do ano que vem e nas eleições para daqui a 3 anos. Essa mini reforma tributária, essa flexibilização das eleições está ligada diretamente ao quê? Capacidade de você interferir nas eleições através do poder econômico. Isso vai acontecer a partir do ano que vem. Então é assim que as coisas estão andando. Nós já falamos sobre isso, não vai dar tempo de avaliar todos os lados, mas o governo claramente trocou uma guerra que poderia ter comprado com a Câmara, principalmente, com Arthur Lira, principalmente, com o Centrão, trocou por ceder várias coisas para essa galera toda para conseguir fazer o governo andar. Depois a gente pode conversar, né, inclusive em outros programas, para saber se isso é bom, se isso é ruim, se é assim, se não é. Tinha 2 opções, ou radicalizar o discurso, radicalizar os ministérios, tentar segurar o que conseguisse e ir para cima
numa aposta de vai saber o que ia acontecer nessa disputa com o Arthur Lira e com a Câmara, ou fazer uma espécie de paz durante a guerra, né? Um armistício e fazer a coisa andar. Essa segunda opção foi a escolhida. Estejamos cientes disso. Ah, não teria como fazer diferente? Não sei se teria como fazer diferente. Não sei. Acho até que teria. Custaria mais, né? Teria que ter apoio popular, teria que movimentar os movimentos, os sindicatos, né, as bases, enfim, é uma outra estratégia. A estratégia adotada foi, bom, nós temos a Câmara que temos, nós temos o Senado que temos, nós vencemos a eleição por 2 milhões de votos, né? 2 milhões e pouco. Não tem muita margem, a grande coalizão que venceu a eleição é uma coalizão de centro, que tem ali gente de centro-direita, que tem gente de direita, né? Tem tudo isso ali. Então, é um pouco assim que a banda tá tocando, tá bom? Ó, galera, uma matéria bem importante hoje do Jamil Chad lá no UOL. Imprensa no Brasil apoiou o golpe no Chile e quis vender conteúdo. É chocante o que tá nessa reportagem. Eu sugiro que vocês leiam depois, é uma reportagem longa, não vai dar tempo de ver tudo aqui. Num plano desenhado tanto em Santiago do Chile como pela CIA dos Estados Unidos, jornais brasileiros respaldaram a ditadura de Augusto Pinochet para que um apoio da opinião pública brasileira pudesse ser construído em favor do regime chileno, mesmo antes do golpe no Chile, que completou 50 anos nessa segunda-feira. Veículos brasileiros também pediram dinheiro à ditadura Pinochet em troca de reportagens favoráveis ao país. É o que revela o livro O Brasil contra a Democracia, a Ditadura, o Golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul, do Roberto Simon. A obra foi publicada no Brasil em 2021 e agora ganhou sua versão em espanhol. O novo lançamento ocorreu neste final de semana em Santiago, com a presença dos ministros brasileiros Flávio Dino e Silvio Almeida, no marco, né, dos debates sobre os 50 anos do golpe militar do Pinochet. No livro, o autor constata o papel da imprensa brasileira na relação entre os regimes autoritários. Segundo ele, nos meses que antecederam o golpe, havia uma diferença profunda entre jornais chilenos e brasileiros. Ou seja, enquanto vários jornais chilenos estavam, inclusive um pouco antes do golpe, tentando evitar o golpe, a imprensa brasileira estava tentando vender matéria para o Pinochet. Querem ver o documento? Tá aqui, ó. Tá aqui o documento, ó. Isso aqui é um documento, República do Chile, Ministério das Relações Exteriores, Embaixada do Chile no Brasil. Isso aqui é o que chama de cabos diplomáticos, né? Os telegramas, né? As anotações diplomáticas de relações entre países. E aqui, particularmente, tem uma negociação que foi feita na época pelo jornal O Globo. Vejam que coisa curiosa. Olha aqui isso aqui, gente. Olha aqui, ó. O jornal O Globo expõe lá para a ditadura chilena, até antes do golpe, e faz uma proposta comercial. Olha só, a gente pode falar bem de vocês aqui no Brasil, se vocês quiserem, não tem problema nenhum, viu? Agora digo eu, assim, mas poderiam ter falado na reunião. A gente falaria bem do Pinochet até de graça. Mas se der para ganhar algum, a gente vai tentar ganhar algum também. Isso aqui é escandaloso, olha aqui, ó. Em consideração ao que foi exposto acima, isso aqui está tudo escrito em espanhol, tá, gente? O documento está lá na matéria do Jamil Chad também. A segunda alternativa em relação às relações do jornal com os militares chilenos, a alternativa de negociação em relação à publicação de reportagens favoráveis aos militares chilenos e ao golpe no Brasil, parece a mais viável e conveniente. O valor de cada reportagem que seria cobrado pelo Globo para falar bem da ditadura chilena e do Pinochet na época. Cada reportagem, $5.979,31. Em caso de aceitar, né, do regime chileno, aceitar o plano de 20 reportagens, que era o que estava sendo combinado, o custo total seria de $119 mil. Tá aqui o documento, para quem quiser ver, tá lá na matéria, repetindo. 20 reportagens para falar bem do Pinochet no jornal O Globo custaram, na época, $120 mil. Tá bom? Quem for economista e bom de matemática pode pegar, hoje parece pouco, né? Quanto que era $120 mil nessa época? Peguem pra gente lá. Quem for economista e estiver nos acompanhando, tem muita gente que né?
Quanto seria hoje, dos valores de hoje, com a atualização monetária, 120 mil dólares em relação ao que foi cobrado na época. É uma montanha de dinheiro, tá, gente? Não é pouco dinheiro, não. Ah, mas não é pouco não mesmo, tá? Se alguém responder aí, por favor, se o pessoal da produção puder ficar de olho, para nos ajudar aqui, seria legal. Eu tentei fazer esse cálculo antes do programa, mas não deu tempo. Muito bem, vamos lá então para a decisão de ontem. 17 anos de prisão foi o que pediu o Alexandre de Moraes, que é o relator do processo em relação à tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, para o primeiro réu que está sendo agora julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar, temos aí, se eu não me engano, mais de 1.000 réus. Mais de 1.000. Depois não haverá julgamentos como a gente está vendo agora, assim, individualizados, tá, gente? Porque o STF está adotando, nesse caso aqui, a gente vai ver agora conforme avançam os votos dos ministros, tá? 1 a 1, tá? O Alexandre de Moraes votou para condenar e para incluir nessa condenação os crimes de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O Nunes Marques não. Para o Nunes Marques era uma galera que foi lá e quebrou uns troços, né? Ah, quebrou o relógio do Dom João e pronto. Isso é a tese do Nunes Marques. A tese do Alexandre de Moraes é que os caras foram lá para tentar um golpe militar, tá bom? 17 anos. Depois, possivelmente, as outras pessoas terão condenações que serão refletidas a partir desse julgamento. Por quê? Porque a tese do Alexandre de Moraes, o ministro, é que tem um crime de multidão, né? Crime de turba, que chama, né? Então você não vai precisar individualizar os crimes de cada um necessariamente, né? Quando você tem, por exemplo, um linchamento, tá? Tem lá 40 pessoas que participaram de um linchamento. Muitas vezes fica impossível e até desnecessário você individualizar. Ah, esse aqui fez isso, esse fez aquilo, esse aqui amarrou, esse aqui chutou, esse aqui jogou uma garrafa, né? Você vai lá e fala, não, peraí, vocês se juntaram todos para cometer um crime e matar uma pessoa. Então esse julgamento é feito dessa forma. Esse é o caminho que o Alexandre de Moraes está tentando levar. Vamos lá, nós temos alguns vídeos para a gente ver rapidamente que acho que ilustram muito melhor, né? Primeiro, vamos lá, o que o Alexandre de Moraes falou sobre essa tese de que as pessoas foram lá passear e aí, por acaso, foram lá, quebraram umas coisas, mas não tinham intenção, né? Era uma manifestação pacífica no seu nascedouro, digamos assim. Vamos lá, o vídeo sobre o que o Alexandre de Moraes fala sobre isso. A responsabilização legal de todos, absolutamente todos, autores, coautores e partícipes dos atos criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, os atos golpistas, é importante se referir a isso, presidente. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso, que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir que isso referisse. A Ordem dos Advogados do Brasil que é uma defensora intransigente da democracia. Olha o passarinho. Depois disso, o Alexandre de Moraes respondeu às críticas. Depois disso, ele respondeu às críticas. Isso aqui ele estava falando sobre um dos advogados, né, que falou que era pacífico, aquela coisa toda. Depois, o Alexandre de Moraes respondeu à crítica que é uma coisa óbvia, mas como diz o Xandão, é o óbvio que tem que ser falado, né? Porque o advogado falou que se não houve golpe, então não teve crime, né? Então vamos lá, vamos ver o que o Alexandre de Moraes falou sobre isso. Porque são tantos absurdos que se ouve que às vezes o básico é necessário ser esclarecido. Várias pessoas defendendo que esse crime não ocorreu porque não conseguiram dar o golpe de Estado. Ora,
Não existe crime de golpe de Estado, porque se tivessem dado o golpe de Estado, na verdade, quem não estaria aqui seríamos nós, para julgar o crime. Quem dá o golpe de Estado não é julgado, porque ganhou na violência o que democraticamente perdeu. Por isso que as elementares do tipo são bem claras. Tentar depor. Tentou, por meio de violência ou grave ameaça, depor o governo legitimamente constituído. E não conseguiu, por isso que vai às barras do tribunal responder por isso. Então, aqui também... Muito bem, é muito bom, Alexandre, ter falado isso, né? Porque é o óbvio, né, gente? Daqui a pouco vai ter gente defendendo no tribunal que tentativa de assassinato não é crime. Ah, não, mas não matou, né? Se não matou, não é crime. Tentativa de assassinato, tentativa de golpe de Estado. Tentar abolir com violência ou grave ameaça o Estado Democrático de Direito, né? É uma defesa bastante sui generis, a defesa que foi feita ontem no STF. Vamos lá, então, rapidamente para o vídeo da frase principal sobre a sentença que o Alexandre de Moraes acredita que tem que ser desses primeiros acusados. Fixo a pena inicial do réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, em 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. E 100 dias multa, cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo. Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Muito bem. Pena pesadíssima, né? 17 anos. De novo, a gente olha as imagens daquelas pessoas ali, eu sei que às vezes dá pena, tá? Você olha e fala, pô, é um pobre coitado, né? Acontece que pobre coitado também comete crime, né, gente? E eu sinto que, pelo menos da vontade do Alexandre de Moraes, há uma intenção de dar uma lição histórica que nós não demos, inclusive, com o final da ditadura militar. Do tipo, ó, você que tá pensando que é moleza, que dá para fazer, que dá para tentar de novo no ano que vem ou daqui a 3 anos, a consequência é essa. Você tentar destruir a democracia brasileira, a consequência penal que você vai ter é essa. Me parece bastante adequado, inclusive. Vamos lá a uma fala do advogado do cidadão Aécio, que estava ontem lá, né? Não é, aliás, tinha a frase de uns anos atrás, né? Que o primeiro a ser comido ia ser o Aécio. Lembra dessa história? Se eu não me engano, foi o Romero Jucá que falou, né? O primeiro a ser comido vai ser o Aécio. Comido judicialmente, né? Uns anos atrás. Acabou que não foi comido judicialmente o Aécio, né? Mas agora, aparentemente, já apareceu um Aécio aí para ser símbolo disso, né? O advogado ontem fez uma defesa inacreditavelmente cômica ontem. A gente vai mostrar uma parte da defesa e depois eu vou mostrar alguns vídeos para fazer o contraponto. Vamos lá. Na primeira manifestação, senhora ministra, é um vídeo de 1 minuto e 18 segundos, aos 34 segundos, aspas. Supremo é o povo, 5 vezes. Supremo é o povo, quem manda no Brasil é o povo, fecha aspas. E aos 58 segundos ele diz, caramba, os caras cagam tanto no Brasil que eu acho que vou cagar lá dentro do Senado. Tô nem aí não, rindo. Vocês vão verificar o ânimo descontraído que ele está ali dentro, em cima daquela rampa do Congresso Nacional. Nem um ânimo de violência, um ânimo tranquilo, de uma pessoa tranquila que está ali festejando sim. Porque na cabeça dele, ali era uma vitória. Está dentro do Congresso Nacional, como ele disse que o Congresso fazia necessidade na cabeça do povo, ele tinha vontade de fazer ali dentro também. Ele o fez. Isso foi concretizado? Não, não aconteceu. Olha, eu sugiro que se vocês quiserem dar umas boas risadas e passar um pouco de raiva, vocês vejam o vídeo completo da defesa do advogado do Aécio ontem, tá? Aliás, esse cara era desembargador. E aí depois vocês imaginem que passou décadas trabalhando como desembargador e eu posso imaginar que não pensava e não agia de modo muito diferente em relação a isso, né? Aliás, esse advogado está sendo investigado pelo CNJ, porque o CNJ suspeita que ele, enquanto juiz, também participou de algum modo do movimento golpista. Vejam que coisa curiosa, né? Agora eu vou tirar de lado a coisa assim de, eu não sei vocês quando estão muito felizes, quando planejam ir para uma festa,
Se vocês chegam na festa e fazem cocô, não sei, né? Eu tô só respondendo aqui o que o advogado falou, né? Os caras estavam tão felizes que o ápice da felicidade deles era fazer cocô. Foi isso que o advogado falou, tá, gente? Desculpa, eu sei que é cedo, eu sei que pode soar engraçado, de fato é, mas a defesa do advogado foi justamente essa, tá bom? Agora, a tese do advogado é o seguinte, era uma manifestação pacífica, né? Os caras foram lá festejar, né? Fazer número 2. Vamos lá, fazer uma festa, vamos aproveitar e fazer um número 2 aqui, já que a gente não está fazendo nada. Vamos lá então mostrar como a manifestação era pacífica? Primeiro vídeo, vamos mostrar um trechinho da manifestação do 8 de janeiro. Bora lá. Super pacífico, né? Agrediram esse policial, não foi o único, óbvio. Essa foi uma das imagens símbolo do 8 de janeiro, né? Agrediram o cavalo também, o cavalo teve que depois ser medicado. Passa bem o cavalo, né? Passa bem. Então essa é a manifestação pacífica. Vamos ver o que disse a Polícia Militar sobre a manifestação pacífica? 2 vídeos. O primeiro. Nós tínhamos um total de 20 policiais. Nós tínhamos, ademais, 16 policiais do voluntário. Esse era todo o efetivo escalado pelo batalhão de choque, por ordens superiores para o dia. E nós lutamos pela nossa própria vida. Então, todos nós sendo agredidos com barra de ferro, tem um vídeo disso, inclusive. Em determinado momento, o delta da cúpula se estreita e alguns policiais foram arremessados da cúpula do Congresso. Entre eles, Sargento Alex, Cabo Marcelo, Subtenente Beroaldo. Os vândalos pularam sobre a Marcela, quando ela caiu, e passaram a agredi-la com barras de ferro, barras de madeira. A intensidade do ataque, Excelência, pode ser demonstrada pelo amasso, pelo dano que foi feito ao capacete dela. Um capacete balístico, um capacete feito para aguentar disparo de arma de fogo. O capacete dela foi amassado. Enquanto eles a atacavam, eles tentaram, inclusive, subtrair a arma dela, e só não conseguiram porque outros policiais interviram. Muito bem, esse é um vídeo, esse rapaz é um tenente da PM do Distrito Federal falando sobre as manifestações pacíficas, né? Vocês puderam ouvir bem aqui. Vamos lá, uma segunda PM do DF também deu um depoimento, bora lá. No dia 8, realmente, o que nos chamou muito a atenção, de fato, foi a violência que foi imposta contra os policiais. Né? Era claro, era nítida a intenção, principalmente em relação a nós, a tropa que estava ali diante deles, que era a linha de frente do momento, de que eles estavam dispostos realmente a tudo, inclusive de atentar contra a nossa vida, como foi feito. Quando eu estava no chão, sendo agredida com barra de ferro, com chutes, socos, eles tentavam retirar a minha arma. Eles estavam tentando retirar a minha arma. Então, com um braço eu fazia a defesa do meu rosto e com o outro braço eu fazia a retenção do meu armamento. Eles na verdade, eles se valeram de materiais do que estava ali à disposição deles, né? Eles usavam as estacas das bandeiras para nos atacar. Os gradis que foram arrancados, os gradis de ferro, eles lançavam também contra a tropa de choque. Pedra portuguesa ali da Praça dos Três Poderes, eles se utilizavam também, além dos coquetéis Molotov. Para o ministro Nunes Marques, isso não é violento e nem tentativa de golpe de Estado. Também para o advogado, também não, né? Aparentemente. Hoje retoma o julgamento, o ministro Zanin vai dar o primeiro voto do dia de hoje. Lá no Diário do Centro do Mundo, Celso de Mello, ex-ministro do STF, deu uma declaração para Mônica Bergamo, lá na Folha de São Paulo, falando que o voto do Alexandre de Moraes foi brilhante e uma advertência à turba. O Cássio Nunes Marques, como eu falei, divergiu de Moraes e votou para livrar os réus dos crimes contra a democracia. Para o Nunes Marques teve apenas quebra-quebra e isso compete aí uma pena de 2 ou 3 anos de prisão apenas, né? Em regime inicialmente fechado, e em se tratando de réus primários, como é o caso da maioria dessas pessoas, obviamente não pegariam nem cadeia, o que, podemos imaginar, incentivaria essas e outras pessoas daqui a 3 anos a voltar a fazer a mesma coisa, né, ministro? Eu não sei se o senhor já pensou sobre isso. STF retoma então com o Zanin julgamento do primeiro réu do dia 8/1. O Moraes defendeu pena dura, diz aqui o UOL. Vamos lá para a Folha de São Paulo. Roberto Jefferson vai a júri popular por tentativa de homicídio contra agentes da PF.
A juíza Abi Magalhães, da primeira vara federal de Três Rios, decidiu nesta quarta-feira, portanto ontem, que o ex-deputado Roberto Jefferson irá a júri popular sob a acusação da tentativa de homicídio contra 4 policiais federais. Ele será julgado por ter assumido o risco de matar os agentes que foram ao seu sítio em Comendador Levi Gasparian, no Rio de Janeiro, cidade a 140 quilômetros do Rio de Janeiro, atender a uma ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Portanto, lembram da cena, né? O Roberto Jefferson trancado em casa, fez vídeos, inclusive, sobre isso, filmando os policiais num circuito de monitoramento de televisão interno que ele tinha instalado lá, totalmente paranoico, jogou uma granada que explodiu contra os policiais e depois atirou contra os policiais usando um fuzil, tá? 4 policiais saíram feridos, a viatura foi destruída e agora a juíza também manteve a prisão, né, preventiva do ex-deputado por considerar que ele se mantém como um risco à ordem pública. Atualmente, o ex-deputado está sob custódia num hospital particular na Zona Sul de Janeiro, por autorização do Alexandre de Moraes. A magistrada não atendeu ao pedido da defesa do ex-deputado de classificação do crime por lesão corporal culposa, o que tiraria o caso da análise dos jurados, né? Então, a defesa tentou fazer passar a história de que o Roberto Jefferson, né, ele jogou uma granada e atirou com um fuzil contra os policiais, mas não tinha intenção de ferir ninguém. A juíza não caiu nessa e agora, por enquanto, a decisão é que haverá um júri popular e o Brasil vai acompanhar isso com certeza, né? Muito bem, vamos lá então. O hacker Walter Delgatti deve ser ouvido nesta quinta-feira na CPI da Câmara Legislativa do DF. Para quem não lembra, tá tendo a CPMI lá na Câmara Federal, né? E tá tendo também uma CPMI do golpe lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que deve ouvir nessa quarta-feira o Walter Delgatti. O depoimento está marcado para as 10 da manhã e será feito por meio de videoconferência. No dia 16 de agosto, o Delgatti já foi ouvido, né, pela CPI lá na Câmara Federal, e em relação àquela história toda do envolvimento dele com a Zambelli, com o Jair Bolsonaro, com os militares, com o Ministério da Defesa, com o comandante do Exército, com o assistente do comandante do Exército, na tentativa de invadir o sistema do TSE. Essa é a história toda, né? Vocês acompanharam isso bastante por aqui, então hoje deve ser ouvido lá o Walter Delgatti. Defesa pede que STJ rejeite requerimento da Itália para Robinho cumprir pena no Brasil, notícia lá do G1. A defesa do ex-jogador de futebol Robinho pediu nesta quarta-feira que o Superior Tribunal de Justiça rejeite o requerimento do governo da Itália para que o atleta comece a cumprir a pena no Brasil. Ele está condenado, né, na Itália a 9 anos de prisão por um estupro. Já falei várias vezes aqui, o Robinho está condenado na Itália, já transitado em julgado, foi condenado pela Corte di Cassazione, como se chama o Supremo Tribunal Federal da Itália, por estupro. Então o Robinho judicialmente é um estuprador, tá bom? Tem muita gente que fica meio assim pra falar, não sei o que, não. Gente, o Robinho, segundo a justiça italiana, ele é um estuprador condenado a 9 anos de prisão em regime fechado. Se o Robinho colocar um pé na Itália hoje, ele vai preso. E agora a grande questão é se ele vai cumprir essa pena no Brasil. Geralmente o que acontece? Se você tem 2 países no meio dessa história e o mesmo crime é previsto nos códigos penais dos 2 países, então lá na Itália estupro é crime. No Brasil estupro é crime também? Também. Então tem 2 opções. O cara está condenado na Itália e está no Brasil. Você tem 2 opções. As opções civilizadas, digamos assim. Ou ele cumpre essa pena no Brasil, ou ele é mandado para a Itália para cumprir a pena lá. O que o Robinho está tentando fazer é não cumprir pena em lugar nenhum. Condenado, em última instância, sem apelação, não tem mais chance de apelação, com áudios, para quem não ouviu, eu sugiro que, se quiser, são muito pesados, mas ouça, publicados pela Janaína César, repórter brasileira que vive na Itália, conseguiu os áudios, o Robinho e os seus parça foram grampeados na Itália. Tem áudios horríveis, mostrando que eles tinham absoluta consciência do que eles tinham feito. Absoluta consciência do que eles tinham feito. Os detalhes são nojentos, inclusive. E o Robinho está condenado. É um estuprador condenado a 9 anos de prisão. E agora está tentando não cumprir pena. Nem no Brasil, nem na Itália, nem em lugar nenhum. Né?
Na manifestação ao STJ, os advogados alegam que o decreto usado pelo governo da Itália não autoriza a transferência do cumprimento de pena. Para os advogados, o pedido feito pelo governo italiano é inconstitucional e não tem previsão em leis afetando a soberania nacional. O relator do caso do STJ chama-se ministro Francisco Falcão, vamos lembrar o nome, né? Para a gente saber também, para poder cobrar. Deixa eu dar pausa aqui. E deu prazo para o governo da Itália se manifestar sobre a defesa. Vamos ver como é que anda esse negócio, né? FAO e ONU e governo brasileiro assinam um acordo de cooperação para combate à fome. O diretor-geral das Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, Ku Dongyu, Kuo, deve ser, né? Porque é chinês, né? Jimmy, Kuo, né? Durante passagem pelo Brasil, entre segunda e quarta-feira, participou da assinatura de 3 memorandos de entendimento e uma carta de intenções com o governo brasileiro para fortalecer políticas de combate à fome e erradicação da pobreza. A FAO, aliás, que fica em Roma, né? Falando de Robinho ali, Itália, fica em Roma, a sede da FAO, né? Os compromissos de cooperação foram assinados em cerimônia realizada no Itamaraty. Acordos firmados prevêem a promoção do desenvolvimento rural e agrícola por meio de inovações tecnológicas, a promoção do desenvolvimento inclusivo e sustentável na Amazônia Legal, além do apoio às atividades de bioeconomia e da conservação da biodiversidade, não apenas na Amazônia, mas também de outros biomas importantes para o país e para a região. A expectativa é que, a partir dessas linhas de trabalho, seja possível fortalecer as políticas e ações de combate à fome e erradicação da pobreza não só no Brasil, mas também na América Latina e no Caribe. Vamos lá para o Diário do Centro do Mundo. Jovem Pan e demais órgãos da mídia bolsonarista serão expostos na delação do Mauro Cid. Em sua delação premiada, o tenente-coronel Mauro César Barbosa, Cid vai revelar detalhes da relação de Jair Bolsonaro e seu entorno tinham com veículos de imprensa alinhados ao governo do ex-presidente. O acordo foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes no último final de semana e prevê que o militar fale sobre as proximidades do ex-mandatário Bolsonaro com a rádio Jovem Pan. O ex-ajudante de ordens contará, segundo diz aqui o DCM, como ajudava Bolsonaro na agenda de entrevistas com a emissora paulistana, que tinha diversos bolsonaristas em seu elenco, e dará detalhes de seu contato direto com comentaristas e repórteres do canal para alinhamento de discurso. Na Jovem Pan, o ex-presidente surgiu em diversas entrevistas, a maioria concedidas ao programa Pânico, comandado pelo Emílio Surita, né? Eu sempre falo Zurita, mas não é Zurita, é Surita. Surita ou Zureta, né? Ó, 2 coisas muito rápidas sobre isso aqui. Primeiro, não sabemos o que o Cid tem de provas da delação. Eu tenho falado isso aqui todos os dias que eu falo da delação do Cid, tá bom? Eu sei que muita gente tá emocionada com isso, quer que a coisa ande. Eu também quero que o Bolsonaro seja responsabilizado pelos crimes que ele cometeu. Quero mesmo. Quero que o Cid conte tudo que o Cid sabe. O Cid, como eu já falei várias vezes, né? Ajudante de ordens parece que é o cara que servia cafezinho pro Bolsonaro. Não é, tá bom, gente? Quem serve cafezinho no palácio é copeiro. Ajudante de ordens é o cara que tá ali. Como o próprio Bolsonaro falou, reunião com Putin. Bolsonaro reunido com Putin numa sala fechada. O Cid tá ali dentro. Assim, é o cara que tá colado no Bolsonaro durante esses anos todos. Eu quero que ele fale, que ele conte e tal. Mas, ó, de novo, tem que esperar provas em relação a isso, tá? O simples fato, eu vou fazer uma defesa aqui, que obviamente não é uma defesa da empresa Jovem Pan, mas é uma defesa do ofício jornalístico. O simples fato do Bolsonaro dar entrevistas exclusivas para a Jovem Pan não é crime, tá bom? Vamos ter cuidado com isso também, né? Eu não estou dizendo que é o DCM que está acusando isso, não. Estou só falando que a maneira como a notícia sai, às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado. O fato do Bolsonaro ter uma relação, eventualmente, de amizade com o apresentador do Pânico, não é crime. O fato do Bolsonaro ligar para a Jovem Pan para combinar a entrevista antes, não é crime. A gente pode não gostar, a gente pode analisar isso em termos de imprensa, um monte de coisa. Agora, nada disso é crime. O Cid, se for falar da relação do Bolsonaro e do entorno com a Jovem Pan e com outras mídias por aí, outros jornalistas por aí, o que nos interessa é saber se teve suborno, transferência ilegal de dinheiro, né? Aí sim, aí a gente começa a falar. Até porque trata-se de uma concessão pública. Se descobrirem que em algum momento foi passado dinheiro para a Jovem Pan,
para comprar a opinião da Jovem Pan de modo ilegal, aí é uma outra conversa. O fato do Bolsonaro gostar da Jovem Pan, usar a Jovem Pan usou, o Bolsonaro também ganhou um monte de dinheiro com o bolsonarismo, um monte de dinheiro, inclusive do Google, do YouTube, né? Que transferia milhões para a Jovem Pan, milhões. Só foi parar de fazer isso de modo forçado, porque também não queria, porque era um negócio bom para o Google também, né? O YouTube ganhou muito dinheiro com a Jovem Pan. Nunca esqueçamos disso. Isso é importante, tá bom? Como não há regulamentação, não há regulação de redes sociais no Brasil, é esse faroeste, né? Os caras se associam ali a quem dá audiência, não importa o que a pessoa está falando. Agora, a relação do Bolsonaro com a Jovem Pan não é crime. É essa relação. A gente tem que ver se o Cid vai trazer provas, eu estou insistindo nisso. Sabe por quê, gente? Depois vocês vão tudo se emocionar. Fica saindo um monte de notícia em relação a isso. Ah, o Cid vai falar isso, o Cid vai falar aquilo, o Cid vai falar aquele outro. E a gente também, inadvertidamente, pela torcida de que se faça justiça, que é o que todo mundo quer, todo mundo não, mas milhões de brasileiros querem, outros não querem, né? A gente vai gerar uma expectativa que depois pode não se cumprir, porque o Cid pode não trazer provas, e isso acontece em delação. Vamos lembrar da Lava Jato, aconteceu várias vezes. Pode mudar a versão, pode estar mentindo. Ah, delator não pode mentir. Ué, claro que pode mentir. Claro que pode mentir. Ele só tem que mentir bem ao ponto da Polícia Federal, do Ministério Público Federal não descobrirem. Quem falou que delator não pode mentir? Pode mentir, sim. Se ele quiser mentir, ele vai mentir. Pode mentir, pode omitir, pode mudar a versão, pode construir uma história que não é bem aquilo, né? Para poupar pessoas, para incriminar outras que não são incrimináveis. Ele pode fazer tudo isso. A função da Polícia Federal e do Ministério Público Federal depois vai ser descobrir se ele mentiu ou não. Agora, não há lógica nenhuma em falar, não, o que o Cid falar agora é sagrado, porque delator não pode mentir. Ué, claro que ele pode mentir. Aliás, posso apostar que o Cid, em algum momento dessa delação, vai mentir e omitir. Então a gente tem que esperar as provas. Senão vai gerar uma expectativa que não vai se concretizar. E eventualmente vai colocar na lama, olha aqui, eu não tenho nenhuma simpatia pela Jovem Pan, muito pelo contrário. E nem pelo Emílio Zurita, nenhum deles. Nenhuma simpatia. Agora, se o Emílio não teve nenhuma relação ilegal com o Bolsonaro, fica ruim também a gente jogar o nome do cara num escândalo que claramente é um escândalo de corrupção. De venda de joia, de roubo de patrimônio público, de falsificação de cartão de vacinação. Eu acho que a gente tem que cuidar para não misturar essas coisas, tá, gente? Ser cauteloso em relação a isso sempre é bom. Nós vimos o que aconteceu no passado recente, não queremos repetir, né? A aprovação do governo Lula sobe para 55%, maior índice do mandato, diz a pesquisa IPESP, né? Para quem torce contra, por enquanto tá bem ruim torcer contra, né? Braga Neto prometeu interferir a nosso favor, escreveu o general investigado por fraude em compra de coletes. Numa mensagem encontrada pela Polícia Federal durante a investigação sobre a fraude na compra de coletes balísticos pelo Gabinete de Intervenção Federal, um general do Exército afirmou a um interlocutor que o general Braga Neto prometeu interferir para que a aquisição fosse sacramentada. O autor da mensagem é oficial da reserva Paulo Roberto Correia Assis, mais um militar envolvido em uma trama de maracutaia, né? Que a Polícia Federal afirma ter sido contratado em 2019 pelos mentores da fraude, os irmãos Glaucio e Glauco Guerra, para fazer lobby junto ao alto escalão do governo e reverter a suspensão do processo de aquisição de coletes. Almocei também com o general Braga Neto, que me prometeu interferir a nosso favor. Portanto, tudo bem encaminhado. Portanto, é junto, viu, general? Tá separado aí. Escreveu Assis. Segundo a PF, a mensagem foi enviada em 14 de dezembro de 2019. Na época, Braga Neto era chefe do Estado-Maior do Exército. Num e-mail enviado no dia seguinte, que também faz parte da investigação, Assis reforça o encontro com Braga Neto e menciona a compra dos coletes. No texto, ele revela que o general disse que daria uma força para que o negócio fosse concretizado. O Braga Neto está sendo investigado agora por várias coisas que eventualmente possam ter acontecido durante a intervenção da segurança pública no Rio de Janeiro. Só para lembrar rapidamente, antes da gente fazer um recado final aqui, eu publiquei na semana no meu Twitter, aliás, um relatório do TCU já falava em 2018 que tinha suspeitas na compra desses coletes balísticos e outras coisas. O senhor Braga Neto foi protegido
de 2018 até ontem. Isso aqui é relatório do TCU de 2018. Trata de coletes à prova de bala, diz que as compras são restritivas e a importação de coletes à prova de bala somente poderá ocorrer quando a indústria nacional não tiver condições de atender às especificações ou a demanda desejada, coisa que tinha na época. Então essa compra internacional de coletes é muito suspeita. Galera, ó, tem mais umas notícias rápidas no final aqui, mas antes disso eu quero dar um recado antes de fechar a nossa rede para o pessoal da TVT que nos acompanha também, da TV Quirumurê e da Rádio Brasil Atual. No dia 28 de setembro, é 28, né, Jimmy? Às 8 horas da noite, nós teremos mais um evento super especial, exclusivo, ao vivo e grátis do Instituto Conhecimento Liberta. Uma palestra sobre espiritualidade, como lidar com a ansiedade e o estresse, feita pela Monja Coen, best-seller, conhecida no mundo todo, ajudou a popularizar, né, o budismo, uma vertente do budismo, para as massas, está aí sendo convidada para eventos no mundo todo e vai dar essa palestra exclusiva ao vivo e grátis. icl.com.br/desperta para você garantir essa vaga. Isso aqui é aberto para todo mundo, gente. Manda lá para sua mãe, para sua tia, para o seu pai, para o seu tio, para o seu primo, todo mundo que você conhece. Vai ser uma palestra aberta para a gente falar dos dois grandes maus, né? Talvez os principais do nosso tempo presente, que são a ansiedade e também o estresse. 28 de setembro, às 8 horas da noite, palestra exclusiva com a Monja Coen. icl.com.br/desperta para você garantir a sua vaga. É de graça, tá bom? Mas corre lá que esses eventos são exclusivos, são ao vivo e geralmente não tem repeteco, tá? Então garanta a sua vaga. Nós vamos falar mais sobre isso até o dia 28, eu vou relembrá-las e relembrá-los, mas por enquanto, se você já tiver no computador aí, icl.com.br/desperta para garantir a sua vaga por lá, tá bom? Vamos encerrar a nossa rede por enquanto, só para dar um tchau pro pessoal da TVT, da TV Quirumurê e também da Rádio Brasil Atual. Muito obrigado pela companhia. Amanhã, às 7 horas da manhã, ao vivo, o Desperta ICL estará de volta. Tchau, gente. Ó, para quem segue com a gente aí, uma notícia final do programa, antes da gente encaminhar, vocês sabem que o ICL Notícias Primeira Edição começa às 8 horas da noite nesse mesmo link, então vocês não saiam daí, tá bom? Não se mexa, não clica em nada, não mexe no mouse, só respira. Só respira para não correr o risco de ter que fechar a janela e depois ter que ficar procurando no YouTube lá, né? Então, terminando o programa aqui, começamos o ICL Notícias Primeira Edição. Daqui a pouquinho vou estar lá, inclusive, para comentar as notícias do dia a partir das 8h30. Eu tô lá, mas você já fica com a gente agora aqui, que já começa com o Edu Moreira hoje. Edu Moreira hoje vai enfiar o pé na... O Edu tá no programa hoje, não? Não, acho que o Edu vai amanhã só, né? Acho que o Edu só amanhã. O pessoal pode me responder depois aí. Mas teremos novidades por aí, tá? Para fechar hoje, revista Fórum, confiança nas Forças Armadas despenca em meio a escândalos que envolvem militares, diz pesquisa. A pesquisa A Cara da Democracia, realizada pelo Instituto de Democracia e da Democratização da Comunicação, divulgada ontem, aponta que o nível de confiança da população nas Forças Armadas vem despencando. Em setembro, a porcentagem de pessoas que responderam confiar nas Forças Armadas era de 27%. Neste ano, apenas 20% da população afirma confiar plenamente nas Forças Armadas. Eu já falei, as pessoas reclamam, né, que é um absurdo Mauro Cid dar depoimento na CPI fardado. Eu acho ótimo. Eu acho que todo mundo que está envolvido em bandidagem e for militar, por mim, pode dormir fardado, inclusive, se quiser. Tira a foto fardado, vai dar depoimento para a PF fardado, vai tudo fardado. Para as pessoas saberem que, de fato, tudo isso que está acontecendo no Brasil nos últimos anos tem envolvimento direto das Forças Armadas. Parabéns para os bons militares que existem, mas a gente está vendo aí o que acontece quando a gente coloca militar para governar um país. Pela 1000ª vez isso não dá certo. Fala de mim. Hoje é sem o Edu, é o Calejão. Hoje sem o Edu, hoje com o César Calejão, queridíssimo César Calejão. Amanhã com o Edu, né, no ICL Notícias Primeira Edição. Obrigado, gente. Amanhã a gente volta. Esse foi o Desperta ICL. Um abraço, um beijo para todo mundo. Tchau. Ansiedade, preocupações, estresse, inimigos comuns a todo mundo
nesses dias agitados da vida moderna. Você já pensou como se livrar disso e buscar um equilíbrio, uma vida zen? Pois é, para te ajudar nessa tarefa, o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, convidou a maior especialista em Zen budismo do Brasil, a Monja Coen. A Monja Coen é uma das maiores líderes espirituais do Brasil. Ela se dedica há muitos anos ao estudo e à prática da meditação pelo Zen budismo e tem mais de 20 livros escritos. Ela já vendeu mais de 1 milhão de cópias e vai estar aqui conosco dando uma aula gratuita, aberta. No dia 28 de setembro, quinta-feira, a partir das 8 da noite, a Monja Coen vai nos dar uma aula especial com esse tema: como vencer a ansiedade e o estresse. É um encontro que ajuda qualquer um de nós a desenvolver o equilíbrio emocional necessário para vencer esses desafios da vida moderna. Esse evento vai ser gratuito, essa aula não terá replay. Para se inscrever gratuitamente é só você clicar nesse link que aparece acima ou abaixo da sua tela. Chame os seus amigos, seus parentes para participar também. A gente espera você lá.